Existe um momento silencioso em que um homem começa a perceber a ausência de uma mulher, antes mesmo dela ir embora de verdade. E o mais assustador é que quase nenhuma mulher entende quando esse momento acontece, porque ela acredita que insistir, correr atrás, explicar demais ou tentar salvar a conexão vai impedir a distância. Mas, segundo Carl Jung, o inconsciente masculino não reage à presença constante da maneira que você imagina. Muitas vezes, é justamente quando você para, quando você se recolhe, quando deixa de tentar controlar o sentimento dele, que algo profundo começa a despertar dentro da mente masculina. E talvez isso explique por que alguns homens só percebem o valor de uma mulher quando sentem o vazio que ela deixou. Talvez explique por que certos homens se tornam obcecados por lembranças que antes ignoravam. E talvez isso esteja acontecendo com você agora sem que perceba. Você já se perguntou por que alguns homens parecem frios quando recebem amor demais, mas enlouquecem emocionalmente quando sentem que estão perdendo alguém? Parece contraditório, mas Jung dizia que aquilo que é facilmente acessível raramente ativa as camadas mais profundas do inconsciente. O homem moderno, muitas vezes desconectado das próprias emoções, só entra em contato com aquilo que sente quando existe ausência, silêncio e ruptura de padrão. E é aqui que quase todas as mulheres cometem o mesmo erro. Elas tentam ser vistas o tempo inteiro, tentam provar valor, mostrar amor, buscar respostas, insistir em conversas, sem perceber que o excesso de disponibilidade pode destruir o mistério psicológico que alimenta o desejo emocional masculino. Porque quando um homem sente que não pode te perder, ele relaxa. Mas quando sente que sua presença não está mais garantida, algo dentro dele desperta de maneira quase instintiva. E o mais perigoso é que isso não acontece apenas no campo da paixão. Acontece no ego masculino. Acontece na psique profunda. Acontece naquele lugar oculto onde ele começa a revisitar memórias, lembrar da sua voz, comparar sua energia com a de outras pessoas e perceber que existe algo em você que ele não consegue substituir. Jung chamava isso de ativação inconsciente da imagem feminina interior. Quando uma mulher marca emocionalmente um homem de verdade, ela deixa rastros psíquicos. E esses rastros não desaparecem apenas porque ele se afastou. Pelo contrário, muitas vezes, o afastamento é justamente o início do conflito interno, porque quando você para de correr atrás, ele perde a distração. E sem distração, ele é obrigado a encarar o vazio emocional que antes evitava sentir. É aí que sua ausência começa a ecoar dentro dele de uma forma muito mais intensa do que sua presença constante jamais conseguiu. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Fazer um homem sentir sua falta não significa manipular, provocar ciúmes ou fingir indiferença. Isso é superficial. O que realmente cria impacto psicológico é quando uma mulher deixa de girar sua vida ao redor da validação masculina. Quando ela volta para si mesma. Quando ela silencia a ansiedade emocional e recupera a própria energia. Porque existe algo extremamente poderoso em uma mulher que para de implorar por atenção e começa a se escolher novamente. O homem sente isso mesmo sem entender racionalmente. Ele percebe na mudança do tom, na ausência de cobrança, na tranquilidade inesperada, no afastamento emocional sutil. E é justamente nesse instante que ele começa a sentir medo. Medo de perder, medo de ser esquecido, medo de descobrir tarde demais o valor da mulher que esteve diante dele o tempo inteiro. Então hoje, você vai entender por que uma única atitude pode fazer um homem sentir sua falta como nunca antes. Você vai descobrir o que realmente acontece dentro da mente masculina quando uma mulher deixa de perseguir aprovação emocional. E, principalmente, vai entender por que algumas ausências se tornam inesquecíveis.
Porque no final, não é sobre desaparecer para punir alguém. É sobre algo muito mais profundo. É sobre parar de abandonar a si mesma para tentar ser amada. E quando isso acontece, quando você finalmente retorna para o próprio centro, existe uma grande chance de que ele comece a sentir exatamente aquilo que você sentiu por tanto tempo. Só que dessa vez, tarde demais para ignorar. E antes de continuarmos, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, aproveita agora e deixa o seu like, porque isso ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender a própria dor emocional. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui você vai mergulhar nas ideias mais profundas de Carl Jung sobre amor, ausência, comportamento masculino e transformação emocional. E se você deseja acessar conteúdos ainda mais profundos, reflexões exclusivas e fazer parte de um espaço mais próximo e especial, clique no botão Seja Membro e venha caminhar com a gente nessa jornada de autoconhecimento e despertar emocional. E me conta nos comentários, de qual lugar do mundo você está ouvindo essa mensagem hoje? Você talvez ainda não tenha percebido isso. Mas existe uma diferença profunda entre um homem gostar da sua presença e um homem sentir a sua ausência. Gostar da sua presença é confortável, é conveniente, é agradável. Mas sentir sua ausência é algo completamente diferente. Porque quando um homem sente falta de verdade, ele não encontra paz, nem mesmo longe de você. A sua energia começa a aparecer nos pequenos intervalos do dia, nos silêncios inesperados, nos momentos em que ele tenta seguir normalmente e percebe que alguma coisa dentro dele continua voltando para você. E segundo Carl Jung, isso acontece porque certas conexões não ficam apenas na memória racional. Elas descem para o inconsciente. Elas se transformam em símbolos emocionais. E quando uma mulher toca partes profundas da psique masculina, ela deixa de ser apenas uma pessoa e se torna uma experiência impossível de substituir emocionalmente. O problema é que a maioria das mulheres destrói esse impacto sem perceber. Elas sentem medo do silêncio, medo da distância, medo de parecerem esquecidas. Então, começam a preencher todos os espaços com mensagens, explicações, demonstrações exageradas de interesse e tentativas constantes de manter o homem emocionalmente conectado. Mas Jung dizia que aquilo que é excessivamente entregue perde força simbólica, porque o inconsciente humano valoriza aquilo que sente risco de perder. E talvez isso doa ouvir. Mas muitos homens só começam a entender o peso emocional de uma mulher quando ela deixa de estar disponível da maneira que sempre esteve. Não porque ela está jogando, não porque quer manipular, mas porque finalmente cansou de se abandonar para manter viva uma conexão que estava drenando sua alma lentamente. Existe um momento específico em que a mente masculina entra em conflito. E quase ninguém fala sobre isso. É quando ele percebe que você não está mais reagindo da mesma forma. Quando você para de insistir. Quando o excesso de emoção desaparece. Quando sua energia muda silenciosamente. No início, ele tenta ignorar. O ego masculino acredita que ainda possui controle emocional da situação. Mas aos poucos, algo começa a incomodar profundamente. Porque ele sente que perdeu o acesso fácil àquilo que antes parecia garantido. E é aí que começa a ativação psicológica mais poderosa de todas: o vazio. Jung explicava que o ser humano raramente valoriza plenamente aquilo que possui no automático. O verdadeiro impacto emocional nasce da ausência consciente, da interrupção inesperada, da quebra de padrão. E quando você deixa de ocupar o mesmo lugar emocional na vida dele, a mente dele começa a preencher esse espaço com você o tempo inteiro. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um homem que parecia distante, de repente reaparece.
Um homem frio começa a observar seus passos em silêncio. Um homem que nunca demonstrava emoção passa a mandar mensagens inesperadas depois de semanas afastado. E a maioria das mulheres acredita que isso acontece do nada. Mas não acontece. O que mudou foi a dinâmica psicológica. Porque enquanto você estava tentando convencer alguém do seu valor, ele permanecia confortável. Porém, quando você parou, quando voltou sua energia para si mesma, quando deixou de girar sua vida ao redor da atenção dele, o inconsciente masculino entrou em alerta. E isso acontece porque homens costumam sentir profundamente aquilo que perderam, não aquilo que ainda acreditam possuir. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. O homem não sente falta apenas da mulher. Ele sente falta da sensação que existia dentro dele quando estava conectado a ela. E essa é uma diferença gigantesca. Jung acreditava que certas pessoas despertam arquétipos emocionais adormecidos dentro da nossa psique. Algumas mulheres despertam no homem uma versão dele mesmo que ele não acessa com qualquer pessoa. Paz, intensidade, verdade emocional, vulnerabilidade, desejo de pertencimento. E quando ele perde acesso a isso, ele entra em conflito interno sem entender exatamente o motivo. Porque, no fundo, ele não está tentando apenas recuperar você. Ele está tentando recuperar aquilo que sentia quando estava perto da sua energia. E é exatamente aqui que quase todas as histórias começam a mudar de direção. Porque quando uma mulher finalmente para de correr atrás, ela acredita que está perdendo o homem. Mas muitas vezes é nesse instante que ele começa a perceber que está perdendo ela. Só que o orgulho masculino raramente admite isso imediatamente. O homem primeiro entra em negação. Ele tenta ocupar a mente, buscar distrações, mergulhar em trabalho, conversas vazias, redes sociais ou qualquer coisa que o impeça de encarar o que realmente está sentindo. Mas o inconsciente não pode ser silenciado para sempre. E Jung dizia que tudo aquilo que evitamos emocionalmente retorna de outra forma. Retorna em pensamentos repetitivos, retorna em sonhos, retorna em comparações silenciosas, retorna naquela sensação inexplicável de vazio que aparece no meio da noite quando ele percebe que nenhuma outra presença provoca nele o que você provocava. O mais curioso é que o homem raramente entende isso de maneira racional no começo. Ele apenas sente uma inquietação estranha crescendo dentro dele. Algo parece fora do lugar. Ele começa a revisitar conversas antigas. Lembra de detalhes que antes ignorava. Sua risada começa a surgir na memória em momentos aleatórios. E quanto mais ele tenta seguir normalmente, mais a ausência emocional se torna presente dentro da mente dele. Porque quando uma conexão toca camadas profundas da psique, ela não desaparece apenas porque houve distância física. Jung explicava que experiências emocionalmente intensas criam marcas simbólicas, e símbolos possuem poder porque permanecem vivos dentro do inconsciente, mesmo quando a pessoa tenta seguir em frente racionalmente. É por isso que alguns homens nunca esquecem certas mulheres, mesmo depois de muito tempo. Mas existe um detalhe extremamente importante que ninguém te contou. Fazer um homem sentir sua falta não significa desaparecer para provocar dor. O verdadeiro poder está em parar de mendigar presença emocional, porque existe uma energia completamente diferente em uma mulher que se valoriza silenciosamente. Ela não precisa anunciar sua ausência. Ela não precisa postar indiretas. Ela não precisa tentar despertar ciúmes. Sua transformação interna já muda tudo ao redor. O homem sente quando você não está mais emocionalmente presa. Ele percebe quando sua energia deixa de implorar por validação. E isso gera um impacto psicológico muito mais forte do que qualquer jogo emocional superficial.
porque pela primeira vez ele entende que você pode realmente seguir sem ele. E essa percepção abala profundamente o ego masculino. Talvez você esteja começando a perceber agora porque alguns homens voltam justamente quando a mulher finalmente começa a se curar. Não é coincidência. É porque a energia emocional mudou completamente. Antes, ele sentia sua ansiedade, sua necessidade de resposta, seu medo de perder a conexão. Agora, ele sente distância emocional, autonomia e silêncio interior. E isso cria uma ruptura dentro dele. Porque homens são profundamente afetados pela sensação de perda emocional, mesmo quando fingem não ser. O problema é que muitas mulheres quebram esse processo cedo demais. Quando o homem começa a demonstrar sinais de saudade, elas voltam imediatamente para o mesmo padrão antigo. A mesma disponibilidade excessiva, a mesma necessidade de confirmação. E então, o impacto desaparece novamente. Porque o inconsciente masculino volta a sentir segurança absoluta de que não precisa lutar emocionalmente para ter acesso àquela mulher. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Algumas pessoas só percebem o valor de algo quando sentem a ausência daquilo dentro da própria alma. Jung dizia que o sofrimento possui uma função psicológica poderosa, despertar consciência. E muitos homens só despertam emocionalmente quando enfrentam o silêncio de uma mulher que cansou de carregar sozinha o peso da relação. É nesse vazio que ele começa a enxergar tudo aquilo que antes não valorizava. A entrega, a conexão, a profundidade, o acolhimento, o impacto da sua presença. Porque enquanto você tentava convencê-lo do seu valor, ele permanecia distraído pelo conforto da certeza. Mas quando você para, quando escolhe a si mesma, quando finalmente entende que amor não deve ser implorado, algo dentro dele começa a acordar de uma maneira que talvez ele nunca tenha experimentado antes. Existe uma cena emocional que se repete silenciosamente na mente de muitos homens, embora quase nenhum tenha coragem de admitir. É quando eles percebem tarde demais que a mulher que tentava conversar, entender, cuidar e permanecer já não está emocionalmente no mesmo lugar. E não existe nada que assuste mais o ego masculino do que sentir que perdeu acesso à energia de uma mulher que antes estava completamente disponível. Porque no início ele acreditava que você sempre estaria ali. A presença constante criou uma falsa sensação de permanência. Mas quando você começa a se afastar internamente, quando sua energia muda, ele sente, mesmo que não demonstre imediatamente, mesmo que continue em silêncio. O inconsciente percebe primeiro, e é nesse instante que começa o conflito psicológico mais profundo de todos. Ele começa a lutar contra a possibilidade de ser esquecido por alguém que ele acreditava já ter conquistado emocionalmente. E quanto mais verdadeira foi a conexão, mais forte se torna esse impacto, porque homens podem ignorar mensagens, evitar conversas e fugir das próprias emoções por muito tempo. Mas eles não conseguem controlar aquilo que a alma reconheceu profundamente. Jung acreditava que certas relações despertam conteúdos inconscientes adormecidos. Algumas pessoas entram na nossa vida não apenas para serem amadas, mas para revelar partes escondidas da nossa própria psique. E quando isso acontece, o afastamento deixa de ser apenas uma distância comum. Ele se transforma em ruptura emocional interna. O homem começa a sentir falta da mulher, mas também da versão dele que existia ao lado dela. Ele sente falta da leveza que experimentava, da conexão emocional rara, da sensação de ser compreendido, sem precisar fingir força o tempo inteiro. E isso cria uma ausência difícil de preencher com qualquer distração superficial.
O mais impressionante é que muitos homens só entram em contato com seus sentimentos quando já não conseguem mais controlar a distância criada entre vocês. Antes disso, eles confundem conforto com amor, confundem facilidade com permanência. Acham que o sentimento continuará ali, independentemente da forma como agem. Mas o inconsciente desperta quando percebe a ameaça de perda. E é por isso que tantos homens começam a observar silenciosamente depois que a mulher se recolhe. Eles acompanham de longe, revisitam memórias, tentam entender por que continuam pensando nela mesmo depois de tanto tempo. E nesse processo, algo inesperado acontece. A mulher que antes parecia previsível começa a se tornar misteriosa novamente dentro da mente dele. Porque a ausência cria imaginação, silêncio cria reflexão, distância cria profundidade emocional. Mas existe um ponto extremamente importante que você precisa entender agora. O verdadeiro poder não está em fazer alguém sofrer pela sua ausência. O verdadeiro poder está em não precisar mais diminuir a si mesma para ser escolhida. Porque quando uma mulher começa a recuperar sua dignidade emocional, ela muda completamente a dinâmica da relação. Ela para de negociar amor, para de implorar atenção, para de aceitar migalhas emocionais apenas para evitar o medo da perda. E essa transformação possui um efeito quase magnético. Jung dizia que aquilo que integra a própria sombra desenvolve uma presença psíquica extremamente forte. E talvez seja exatamente isso que acontece quando você finalmente para de correr atrás. Você deixa de agir movida pelo medo e começa a agir movida pelo próprio valor. E homens sentem isso de maneira intensa, mesmo quando não conseguem explicar racionalmente. Talvez por isso, algumas mulheres se tornem inesquecíveis, não porque foram perfeitas, não porque jogaram jogos emocionais, mas porque em algum momento elas decidiram voltar para si mesmas. E existe algo profundamente marcante em uma mulher que aprende a se escolher depois de ter se perdido, tentando ser suficiente para alguém. Essa energia muda o olhar, muda a postura. Muda a forma como ela ocupa o mundo. E quando um homem percebe essa mudança, ele entende que talvez nunca mais encontre alguém que o fez sentir daquela maneira. Porque certas conexões não terminam apenas quando duas pessoas se afastam fisicamente. Algumas continuam vivas dentro da alma, ecoando em silêncio, crescendo na ausência, e se transformando naquela lembrança que aparece inesperadamente quando tudo ao redor fica quieto demais. Talvez agora você esteja entendendo algo que poucas pessoas conseguem perceber antes de perder alguém importante. O que faz um homem sentir sua falta profundamente não é desespero, não é insistência, não é tentar convencê-lo do seu valor o tempo inteiro. O que realmente marca a mente masculina é quando uma mulher deixa de abandonar a si mesma para manter uma conexão viva. Porque no instante em que você volta para o próprio centro, algo muda na dinâmica emocional. O homem deixa de enxergar apenas a mulher que estava sempre disponível e começa a enxergar a possibilidade real da sua ausência definitiva. E segundo Carl Jung, é justamente diante da perda que muitos seres humanos finalmente despertam para aquilo que tinham diante dos olhos o tempo inteiro. Mas existe uma verdade ainda mais profunda escondida dentro de tudo isso. Talvez o maior objetivo dessa experiência nunca tenha sido fazer alguém correr atrás de você. Talvez a verdadeira transformação esteja em você parar de correr atrás de quem não conseguia enxergar sua profundidade emocional. Porque quando uma mulher vive tentando ser escolhida, ela lentamente se afasta da própria essência. Ela começa a negociar limites, silenciar dores e aceitar migalhas emocionais apenas para não perder alguém. E isso destrói a alma em silêncio.
Jung dizia que a individuação começa quando a pessoa para de buscar fora aquilo que precisa resgatar dentro de si mesma. E talvez seja exatamente aqui que sua cura começa. O mais curioso é que quando você finalmente entende isso, a necessidade desesperada de ser validada desaparece. Você já não precisa implorar presença, respostas ou provas de amor, porque percebe que quem realmente reconhece o valor da sua energia não faz você duvidar da própria importância o tempo inteiro. E é justamente nesse estado emocional que algo poderoso acontece. Você se torna leve novamente, misteriosa novamente, inteira novamente. E homens percebem essa mudança de forma quase instintiva, porque existe uma força silenciosa em uma mulher que não está mais tentando convencer ninguém a ficar. Ela simplesmente sabe o que merece, e essa consciência transforma completamente sua presença no mundo. Então, se existe algo que você deve guardar dessa mensagem, é isto: nunca subestime o impacto da sua ausência quando sua presença foi verdadeira. Algumas mulheres deixam marcas superficiais, outras deixam marcas na alma. E quando um homem encontra uma mulher que despertou emoções profundas dentro dele, ele pode até fugir, se confundir ou tentar ignorar o sentimento por um tempo, mas dificilmente consegue esquecer completamente, porque certas conexões ultrapassam o ego, ultrapassam o orgulho e descem para regiões muito mais profundas da psique humana. Lugares onde o tempo não apaga facilmente aquilo que foi sentido de verdade. E talvez o mais libertador de tudo seja perceber que sua missão nunca foi fazer alguém sentir sua falta. Sua missão sempre foi lembrar a si mesma do próprio valor. Porque quando você para de implorar amor, quando para de diminuir sua luz para ser aceita, quando finalmente entende que não precisa perseguir quem realmente deseja estar ao seu lado, você deixa de viver movida pelo medo da perda. E é exatamente nesse momento que tudo muda. Porque a mulher que aprende a se escolher se torna impossível de esquecer.